Olá, gente! Hoje é o nosso terceiro dia de partilha, então vamos lá. Jesus ressuscitou. E daí, o que isso muda na minha vida? Hoje eu quero transmitir para vocês uma mensagem que eu recebi. Transmitir porque a mensagem não é minha, mas foi algo que impactou grandiosamente o meu coração e eu quero dividir essa mensagem com vocês. A mensagem é que está lá em João, o Evangelho de São João, capítulo 21, o versículo 1 e os seguintes. A gente ainda está ali em todo aquele contexto da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, apareceu algumas vezes aos discípulos, apareceu algumas vezes a Maria Madalena, enfim. E aí aqui, aparição junto ao lago, é o título que foi colocado. Depois disso, Jesus tornou a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois de seus discípulos. Simão Pedro disse: Eu vou pescar. Eles responderam: Nós também vamos contigo. Saíram então e subiram no barco para pescar. O que eu quero dizer hoje é tão profundo, mas a gente precisa abrir o nosso coração para poder entender. Depois que Jesus ele morreu, né? E os discípulos eles se sentiram só porque a ressurreição não tinha sido algo que eles tinham compreendido ainda. Simão resolveu voltar a pescar peixe. Porque quando ele conheceu Jesus, a gente vai lembrar desse episódio, que Jesus chamou ele para pescar homens. Jesus falou para ele, então agora, Simão, você não vai mais pescar peixes, você vai pescar homens. Mas quando ele está longe de Jesus, quando Pedro não entende que Jesus ressuscitou e que ele precisa ter uma vida coerente, que ele precisa ter um rosto transfigurado, Pedro ele volta atrás. Pedro volta a pescar peixe. E isso não é tudo. O que eu quero chamar a atenção é que quando Pedro disse assim, vou pescar, os outros discípulos foram junto com ele. Pedro era o chefe da igreja, né? Jesus já tinha dito, tu és pedra, Cefas. E a nossa vida às vezes é assim, sabe? Quando a gente esquece de tudo aquilo que a gente viveu com Jesus. Provavelmente isso já aconteceu na nossa vida alguma vez. A gente dá uma de filho pródigo de novo, a gente quer ir embora, pede nossas coisas e mete o pé. E quando a gente faz isso, a gente volta a pescar peixe. Quando que a nossa missão ela é muito superior a isso. Não que pescar peixe seja um demérito, mas a nossa missão é pescar homens, é pescar almas, é conquistar almas para o reino de Deus, é anunciar a palavra de Deus. E aí Pedro ele volta, e não só ele volta sozinho, ele arrasta com ele outros discípulos. E isso acontece na minha vida e na sua. A gente sempre tem aqueles amigos próximos que a gente vai transbordar na vida deles. E se eu estou em Jesus, eu transbordo aquilo que vem de Jesus. Se eu não estou, eu também transbordo aquilo que não vem de Jesus. Então, a pergunta e a grande reflexão de hoje é: o que você tem transbordado na vida das pessoas? Será que a sua desistência tem arrastado pessoas para desistir junto com você? Ou será que a tua permanência tem arrastado pessoas para permanecerem também junto com você? E aí, né, a própria palavra de Deus vai dizer, o importante é prosseguir decididamente. Como diria Santa Teresa d'Ávila, é ter determinada determinação. A gente precisa permanecer. Jesus vai dizer, né, para os discípulos, permaneçam em Jerusalém até que o Espírito Santo venha sobre vós. Então, gente, vamos permanecer. Não vamos esquecer do chamado que Deus nos fez para sermos pescadores de alma. Não volte a pescar peixes. Deus nos chamou para muito mais do que isso. Deus nos chamou para nós sermos acima da média. Se a média é pescar peixes, nós estamos acima da média. Nós vamos pescar almas. Esse é o nosso chamado. Foi para isso que o Senhor nos confiou. Então, que a tua permanência arraste pessoas para viverem também permanentemente na graça de Deus. Beijo para vocês. Até amanhã. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar com o Senhor.